Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, como eu prometi, né, eu vim fazer uma videoaula falando sobre hipotermia e sobre afogamento, na tentativa de auxiliar voluntários, tutores que estejam passando aí por uma situação complicada no Rio Grande do Sul, com os seus animais. Como é um pedaço de primeiros socorros, algumas coisas que eu vou citar aqui, inclusive, servem para seres humanos, então eu espero poder ajudar com esses vídeos. Então, aqui embaixo eu estou deixando algumas instituições, pessoas, alguns trabalhos aí voluntários mesmo, de pessoas que estão ajudando nos resgates, no trabalho veterinário de atendimento. Então, se vocês puderem ajudar de alguma forma, tem os links aqui embaixo, deem uma olhada, porque a gente sabe que além do alimento, medicação, é necessário o atendimento veterinário de muitos desses animais, né? Então, muitas pessoas estão ajudando. Então, estou deixando alguns links de algumas pessoas e instituições que eu vi, que eu gostei, para que vocês possam ajudar também, tá? E lembrando também que os gatos, principalmente, eles estão precisando muito de caixinha de transporte para serem resgatados, para permanecerem muitas vezes nesse local, porque não tem muitas vezes local para deixar os animais. Então, também é uma forma de ajudar, tá bom? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre, então, afogamento e hipotermia, que são os tópicos que eu acho mais importantes para esse caso. Lembrando que eu tenho um curso completo de primeiros socorros, junto com a Tudo Sobre Cachorros. A gente até está com uma promoção do curso inteiro. Quem tiver interesse em conhecer o curso, de repente ter conhecimento, né, de todo o primeiros socorros, que é bem importante a gente saber, tem esse curso completo, tá? Mas aqui eu vou focar naquilo que é mais importante, naquilo que é mais necessário, que é o caso, né, do afogamento e da hipotermia. Bom, vamos lá. Para a gente começar, o que a gente precisa ter em mente é a temperatura corpórea dos animais. A temperatura corpórea dos animais não é como a nossa temperatura. Enquanto para nós ter 38 graus, 38,5, já é considerado uma febre inclusive alta, para os cães e para os felinos, 38 é uma temperatura normal, tá? Esperada do corpo do animal. Então, entre 37,5 e 39 é uma temperatura normal, tá? A gente até fala num intervalo mais comumente, assim, que você vai pegar, né? Entre 37,5 e 38,5, tá? Isso tá em literatura, 37 a 39, mas o que você normalmente vê é entre 37,5 e 38,5, tá? Acima disso é um animal que está em hipertermia, né? Então com a temperatura do corpo muito alta. Abaixo disso é um animal que está em hipotermia, né? A temperatura do corpo baixa, que é isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, para você saber a temperatura do corpo que tá aquele animalzinho, é importante ter um termômetro que nem o nosso, digital, é melhor, mais rápido, aonde você vai conseguir aferir, a gente afere realmente pela mucosa anal do animal, onde você afere a temperatura, estando entre esse intervalo aqui, você tá com um animal com uma temperatura do corpo ok, tá bom? Abaixo disso, então, ele vai começar a entrar em hipotermia, e aí a gente vai falar melhor sobre isso, tá? Então, se tiver à mão aí um termômetro, é legal, é importante, vai te ajudar bastante, tá bom? Outra coisa que vocês podem ter à mão, que é bem legal também, é toalhas, cobertores, tá? Porque você vai precisar disso para resolver a questão da hipotermia, principalmente, tá? A toalha ainda te ajuda em várias questões, como, por exemplo, o transporte de animais que estão desacordados, que estão com estão debilitados, não estão conseguindo se levantar. A toalha, ela vira mesmo uma maca para nós, né? Para nós que trabalhamos como veterinários. Então, eu vou mostrar, a gente utiliza também a toalha como transporte, tá? Outra coisa que vocês podem ter, que também é bem interessante, tá? É mel ou caro, tá? Caro é um tipo de um mel, que não é mel de abelha mesmo,
é uma mistura ali de açúcares, que eles vendem como se fosse um mel, tá? No supermercado, mas tanto mel quanto caro vai te ajudar também. Eu tô passando primeiro essa listinha para vocês, para depois a gente falar onde vocês vão utilizar cada uma delas, tá bom? É muito importante a avaliação da cor da mucosa. A cor da mucosa ela vai ajudar muito a orientar vocês em que estágio está o problema desses animais, tá? Então, como a gente está vendo aqui, a gente tem uma mucosa normal, uma mucosa rosada, esperada, normal, e a gente tem aqui duas mucosas, que é uma roxa azulada e uma branca ou pálida, tá? Essas duas mucosas vocês podem encontrar em animais que estão em afogamento ou em animais que estão em hipotermia, tá? Por quê? Porque o sangue ele vai para os órgãos, tá? No momento de hipotermia. Ele sai dessa área periférica e vai para uma área mais interna, para tentar realmente manter os órgãos vitais vivos, né? Então, é uma defesa do corpo quando a temperatura do animal baixa ou quando ele começa a ter falta de ar, começa a ter problemas, né, que são tão vitais. Então, o sangue ele caminha para esses órgãos vitais e aí você vai ver na mucosa a coloração branca, né, porque não tem sangue circulando ali, ou arroxeada, né, que aí quando você realmente já tem um animal que já está em ambos, né, já está num nível de sofrimento muito grande, tá? Outra coisa que vocês vão notar as extremidades muito frias, então patinha muito fria, focinho muito frio. No gato a gente põe a mão na orelha, as orelhas estão muito geladas, isso é muito sinal também de que ele pode estar entrando aí numa hipotermia também, tá? Então observar mucosas, observar extremidades é uma boa forma também de você avaliar em que grau, em que nível está esse animal. Normalmente, um animal que está em sofrimento já, né, ele pode ter parada cardíaca, ele pode ter uma diminuição na frequência respiratória, então ele vai respirar mais lentamente, né, vai ter mais dificuldade de respirar, ou muitas vezes nem vai estar mais respirando, né, no caso de um afogamento, a gente pode ter aí um animal que já parou de respirar. Às vezes tem batimento cardíaco também ainda, mas tá aí com uma respiração muito fraquinha ou até já não tem mais respiração. E aí é questão de segundos, de minutos para esse animal virar óbito, né? A gente sabe que sem respirar o animal vem a óbito em pouco tempo, né? Não pode ficar tanto tempo sem oxigênio, né? Então, isso é um dos problemas no caso do afogamento. Tem que estar olhando como que está batimento cardíaco. Você pode ver o batimento cardíaco através da jugular do animal. Você põe os seus dedos aqui e você sente. Ou através da veia femoral, que é embaixo da patinha, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Onde você coloca a sua mão e você sente um vasinho que vai estar pulsando ali também. É um dos vasos que você vai poder olhar para sentir se ele está pulsando ou não, e aí conseguir saber se esse animal tem batimento, não tem, se ele está respirando, não está, tá? Como eu mostrei aqui, você pode ver inflar, né, o animalzinho de lado, você pode ver inflar o tórax desse animal, para você ter certeza de que ele está respirando, mesmo que pouco você vai ver esse movimento, tá bom? Como vocês estão vendo aqui no vídeo, tá? Como eu falei sobre transporte, é muito importante a gente saber transportar o animal corretamente, tá? É lógico que nem todo mundo vai ter uma maca, uma forma de transporte tão eficiente, então o transporte acaba sendo via caixinha de transporte, principalmente para felinos, né? E para cães menores. E a toalha, como eu falei, ela vai ser uma boa forma aí de transportar o cão, tá? Você vai colocar esse cão
dentro da toalha, né? Uma pessoa vai numa ponta e na outra e vai transportar esse animal. Uma toalha, um cobertor, é uma boa forma de transporte, uma forma segura para o animal, uma forma segura para você também. Dá para transportar cães grandes, tá? Dessa forma, animais desacordados. Então, a toalha, o cobertor, ele vai ter grandes funções. É bem importante vocês terem sempre à mão para ajudar em diversas coisas, inclusive no transporte. Bom, como a gente está vendo, né, em diversas cenas aí do Rio Grande do Sul, a gente sabe que os animais estão também sofrendo com essas enchentes, né? E eles estão ficando ilhados, ficando muitas vezes nadando até achar algum lugar, né, para conseguir esperar alguém, né, resgatá-los. A gente sabe que os cães, eles são bons nadadores, né, eles conseguem nadar por bastante tempo até encontrar um local, né. Só que se ele não encontra um local onde ele vai ficar ali esperando, né, ser atendido por alguém, ser resgatado, ele vai ficar nadando até ele cansar e ele inevitavelmente vai acabar se afogando, tá? Os felinos, eles também são bons nadadores, embora as pessoas não saibam muitas vezes disso, porque sabem que os gatos não gostam de água, não gostam de entrar na água na maioria das vezes. Mesmo assim, eles são bons nadadores, eles conseguem entrar, conseguem também nadar por um bom tempo até encontrar um local. A gente tem visto, né, que os felinos, eles nadam até encontrar uma árvore, subir numa árvore, né? Então a gente está encontrando muitos felinos presos em árvores mesmo, porque eles escalam para tentar fugir da água, tá? Mas é importante a gente dizer que sim, eles são bons nadadores, eles conseguem, na grande maioria, nadar por um período até encontrar um local para se proteger. Tirando alguns animais que têm uma conformação corporal muito inapropriada, né? Algumas raças, como os dachshunds, os bulldogs, cães que têm uma caixa torácica muito grande, muito pesada, ou que têm as patinhas muito curtas, eles acabam não conseguindo nadar. E esses animais, eles acabam afogando muito mais facilmente, tá? Então, cães de raça, a gente vai ter mais problemas nessa questão de conseguir nadar. Muitas vezes até a pessoa vai chamar para ver se ele vem para ela, né, nadando, mas ele não consegue, né? Ele não consegue porque ele não tem uma conformação corporal para isso, tá? Eles estão ficando muitas vezes presos, então eu já deixo um apelo aqui para as pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul. Deixem os seus animais soltos, tá? Você não conseguiu levar o seu animal, não deixe ele acorrentado, não deixe ele preso dentro de casa, porque aí sim vai ser muito difícil dele conseguir se salvar, né? Numa situação como essa que a gente está vendo, onde existe uma enchente acontecendo e o animal está preso, ele vai morrer afogado, né? Porque se a água chegar até ali, ele não tem o que fazer. Então você não está ajudando o seu animal, deixando ele preso, você está piorando a situação dele, tá? Então, se você não consegue resgatá-lo naquele momento, pelo menos tente deixá-lo solto em algum local que ele possa permanecer até que alguém venha resgatá-lo, tá? E, bom, o que acontece com o afogamento, né? Então, no caso dos cães e dos gatos, eles vão estar em algum local como esse, ou eles vão estar nadando até cansar. Eles vão acabar aspirando essa água, né? Essa água vai para o pulmão e aí, obviamente, ele não vai conseguir respirar e pode vir a óbito. Mas existe um intervalo de tempo aí, onde ele aspira essa água até ele vir a óbito. Então, se por acaso for um resgate rápido de um animal que está em afogamento, a gente consegue fazer algumas manobras que vão auxiliar o cão ou o gato nessa hora. Uma dessas manobras é colocar esse animal de ponta cabeça, tá? Com a parte do rabinho para cima e a cabeça para baixo, tá? Na tentativa mesmo de fazer com que essa água saia do pulmão, você pode fazer o que a gente chama de tapotagem, que é isso aqui, ó, com a mãozinha em concha, na região do dorso do animal,
para que ele consiga expelir essa água mais facilmente. Tem gente que realmente chacoalha o animal de ponta cabeça, tá? Cuidado, lógico, para não bater a cabeça do animal e tudo mais, mas faz esse movimento de chacoalhar mesmo o animal para tentar expelir essa água do animal. A gente não consegue fazer, como a gente vê em filmes, né, com seres humanos, e aí eu realmente não entendo de seres humanos, mas a gente não consegue fazer nos animais aquela retirada da água através da boca do animal, tá? Então, você vai realmente precisar fazer com que o animal acabe tirando essa água do pulmão, sempre ou batendo nas costas ou sacudindo mesmo o animal de ponta cabeça. Muitas vezes o animal é muito grande, muito pesado, você não consegue fazer isso com ele, então você pode tentar deixá-lo de lado, deitado, levantando, colocando alguma coisa embaixo para que levante a parte mais caudal ali do animal, mantendo a cabeça dele mais baixa, e pode ir fazendo a tal da tapotagem, como eu expliquei, para ver se essa água sai do pulmão, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é a tentativa de tirar a água do pulmão, tá? Conseguiu, viu que ele eliminou um pouco de água e tudo mais, ele tá com batimento cardíaco, você sentiu o batimento cardíaco aqui na jugular ou na veia femoral, você viu que ele tem algum sinal aí de que tem chances, né? Você pode também fazer uma respiração boca-focinho, que a gente chama, na tentativa de trazer oxigênio para esse animal, tá? E como que a gente faz a respiração boca-focinho? Você vai fechar a boca do animal, tá? Então você vai fechar essa região aqui do focinho do animal e você vai colocar a sua boca só no nariz do cão ou do gato, tá? E aí você vai assoprar essa região, vai assoprar várias vezes, 10, 15 vezes aí durante 1 minuto, né? Se assopra, espera um pouco. O que é importante de você fazer quando você está assoprando é tentar pegar o ar que está na sua boca e não o ar do seu pulmão. Isso é difícil para quem não tem treinamento, né? Mas você não vai fazer, porque isso você está jogando gás carbônico, né? Você não está jogando oxigênio para esse animal. Você vai tentar pegar o ar que está na sua boca e assoprar direto no focinho do animal, porque aí você sim vai estar jogando mais oxigênio. E é importante que nisso que você faça esse movimento de assoprar o nariz do animal, alguém note, né, se tiver alguém com você, que o peito do animal, o tórax do animal vai dar uma infladinha, tá? Dependendo da pressão que você colocar, ele vai fazer um movimento de inflar, tá? Isso é legal, isso é um sinal de que tá indo o oxigênio até o pulmão desse animal, tá? Então você vai fazer isso algumas vezes, né, na tentativa de oxigenar esse animal, tá? E enquanto isso, vai tentando aquecer, vai tentando massagear esse corpo para tentar voltar com a circulação, tá? Então você pode pegar a sua toalha e passando no corpo dele, secando ele, tá? Na tentativa de aquecer mesmo esse animal, tá bom? É lógico que o aquecimento, eu vou falar um pouquinho mais em hipotermia, mas ele pode ser feito junto nesse momento que você está fazendo esses primeiros socorros no afogamento. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui desse cão, vocês estão vendo um xizinho bem embaixo do focinho? Esse é um ponto que é muito comum em acupuntura, tá? Que é um ponto de ressuscitação, que se fala, né? É muito comum em alguns hospitais veterinários fora do Brasil e tudo mais, eles utilizam isso como um ponto de ressuscitação. Então, às vezes o animal tá ali desfalecido, né? E vem com uma agulha, logicamente esterilizada, se vocês tiverem essa oportunidade também, e coloca essa agulha aqui nessa região, tá? Para tentar estimular esse ponto, para realmente tentar aí essa ressuscitação. Existem sim, mostrando que
tem sim benefícios em fazer esse tipo de tentativa, tá? Então, o que eu quero deixar claro aqui são dicas para pessoas que estão em situações onde a gente não está dentro de um hospital veterinário cheio de medicamento, cheio de condições para a gente recuperar esse animal. Eu estou falando de uma situação onde a pessoa está ali, ela e o seu animal, o voluntário e um animal resgatado, e ela não tem tantos recursos para fazer. Então, ela vai fazer com aquilo que ela tem, né? Que são os recursos dela. Então, se tiver essa oportunidade e o animal tiver desfalecido, você pode tentar, tá bom? E tentando sempre trazer oxigênio e, logicamente, a retirada anteriormente, né? A retirada da água do pulmão desse animal. Você pode tentar isso por alguns minutos, né? 20 minutos, se for possível, e ver se o animal esboça algum sinal de recuperação, né? Se você vê que ele está tentando voltar, a respiração dele está voltando, a temperatura dele está voltando, você vê que está esboçando, que ele está voltando, legal, vai mantendo isso, vai mantendo a respiração até você perceber que ele voltou, vai mantendo o aquecimento desse animal, tá? Para que aí sim você possa parar, então, e falar, bom, consegui resolver o problema desse animalzinho, tá? Viu que não passou 20, 30 minutos e o animal não esboça nenhum retorno, nada, né? Vê que o batimento cardíaco tá ficando cada vez mais fraco ou até já parou. Você tá vendo que as mucosas dele estão ficando mais roxas e tudo mais, né? Ou mais pálidas ainda. Aí realmente não tem mais o que fazer, né? Porque você fez tudo o que você podia naquele primeiro momento, naqueles primeiros socorros. Bom, agora vamos falar de hipotermia. Eu acredito que hipotermia seja até mais importante até do que no afogamento, porque a hipotermia a gente consegue ter sucesso, a gente consegue reverter, mesmo uma hipotermia mais severa, a gente consegue bons resultados com coisas daí de vocês, né, sem grandes aparatos. Então, eu imagino que hipotermia seja um dos problemas até mais graves aí na região, porque além da enchente, você tem a questão do frio mesmo, né, que eu sei que estava vindo uma frente fria, então a gente tem dois agravantes, né, o animal estar molhado e ainda com vento, com um local frio. Então, eu imagino que sejam os casos mais importantes, de fato, seja a hipotermia e nem tanto o afogamento, porque o afogamento, como eu falei, você tem um período para resolver essa situação e às vezes você não tem, quando você vê, o animalzinho já se afogou e assim, você não tem mais o que fazer, porque, né, foi muito rápido. Agora, na hipotermia, eu imagino que, assim, a maior parte dos animais que são resgatados, eles vão ter uma hipotermia, mesmo que seja leve, tá? E o que é uma hipotermia? Hipotermia, então, é uma diminuição da temperatura corpórea do animal. Como eu comentei no início do vídeo, a gente espera a temperatura corporal do animal entre 37,5 e 38,5. Quando a gente fala que está abaixo até de 37, a gente já está falando de um início de hipotermia, uma hipotermia leve, né? Então, se ele tiver com 36, 35,5, ele ainda é uma hipotermia leve. Abaixo de 35 já começa a ficar uma hipotermia mais severa, tá? E o que a gente vê de diferenciação nessas duas hipotermias? Na primeira, uma hipotermia mais leve, você vai ter um animal consciente, né? Um animal que tá ali olhando para você, né? Com muito tremor, né? O tremor, ele ajuda nesse aquecimento corporal, então é normal o animal tremer quando ele tá com muito frio, né? Então ele vai ter aquele tremor na tentativa de recuperar essa temperatura. A gente vai ver, como eu comentei, né, extremidades mais geladas, focinho, orelha, rabo, patinhas bem geladas, bem frias, né? E a gente vai ver, então, essa tentativa desse aquecimento que o corpo mesmo faz. Só que se ele continua do jeito que ele está,
tremendo e gastando energia para esse tremor todo, né? E nada é feito, ele pode ir tendo uma queda de temperatura cada vez mais. Esse tremor para de acontecer, tá? Depois de um tempo, quando é uma hipotermia muito severa, o animal não treme mais. Então não se enganem achando que ele parou de tremer porque ele não está com frio. Não, ele pode estar, inclusive, pior, né? E ele vai perdendo a consciência também, né? Como eu comentei com você, o sangue, ele vai para os órgãos mais importantes, né? E, lógico, o cérebro é um órgão muito importante, mas se a gente começa a não ter como aquecer mais esse corpo e a gente precisa ir para órgãos como, por exemplo, o próprio coração e tudo mais, ele pode sim perder a consciência, ele pode perder a oxigenação desse cérebro, né? Porque o sangue está saindo desses locais e aí, logicamente, vai perdendo oxigênio nesses locais, tá? Então, a perda da consciência é um fator muito sério e é lógico que é um fator mais preocupante, onde a gente vai ter que agir ainda mais rápido, tá? Então, antes da gente chegar nesse nível, resolvam o estágio 1, né? Onde o animal ainda está consciente, com tremor. Não deixe ele ali tremendo se resolver, tá? Vai já resolvendo para ele. Como que a gente pode fazer? Primeira coisa é lembrar que o pelo do animal, ele é um isolante térmico importantíssimo. Ele isola tanto para o frio quanto para o calor, né? Ele é um isolante térmico, o nome já diz, né? Isolante. Então, quando ele está molhado, ele acaba perdendo essa função de isolante térmico. Ele acaba perdendo essa função de segurar esse calor corporal do animal e de proteger ele do frio. Então, a primeira coisa, gente, é secar esse pelo. Coisa tão simples de fazer. Toalha, lembra a toalha lá do começo? Volta com ela aí, seca esse animal. Andressa, eu tenho aqui uma tomada, um secador. Posso usar? Com certeza. Tá? Secador é extremamente importante numa hipotermia, tá? A gente usa isso, inclusive, dentro de hospital veterinário. Então, tem essa possibilidade, uma tomada, um secador, aquece esse animal o máximo que puder, seca esse pelo. Secar esse pelo já vai ajudá-lo muito. Às vezes você não vai precisar fazer mais nada, porque só de você secar o pelo, você já está trazendo esse isolante térmico tão importante que é para o animal, tá? Então, passo número 1, seque esse animal, tá? Outra coisa, aqueça ele, né? Então, o próprio secador, a própria toalha, os cobertores, eles vão ajudar. No caso de uma hipotermia mais severa, que você vê que o animal já passou desse estágio de tremor e tudo mais, ele já está perdendo a consciência, muitas vezes você seca com o secador, mas ainda assim você tem que enrolar esse animal em cobertas, em mantas, né? Em um hospital veterinário a gente tem esses colchonetes térmicos que são maravilhosos, mas assim, a gente não vai ter isso à mão num caso como esse do Rio Grande do Sul. Então, cobertor, toalha, secador. E uma outra coisa que vocês também podem ter em mãos, eu coloquei uma fotinha aqui fofinha desse cão com uma bolsinha, dessas bolsinhas d'água, né? Que são comuns para cólica. Quem tiver, é muito legal, pode colocar dentro uma água quente e colocar na região mais abdominal do cão, tá? Quem não tiver, pode pegar garrafa PET, garrafa de água ou garrafa de refrigerante, só tomar muito cuidado com a temperatura de água que você está colocando lá dentro, porque essa garrafa pode derreter, então não ponha ela fervendo, né? Ponha ela quente. E também tomar muito cuidado de não colocar diretamente na pele do animal, porque vai queimar. Ainda mais se o animal estiver desacordado, tá? Secador, bolsas térmicas, garrafas térmicas, garrafas com água dentro, são muito boas, mas tem que ter um cuidado maior quando o animal não está consciente, tá? Porque ele muitas vezes não vai conseguir sair dali e ele vai ser queimado. Então, o que você pode fazer é com aquela toalha, envolver essa garrafa e colocar no abdômen do animal, já vai dar uma boa aquecida,
tá? Pode pôr no dorso, pode pôr em volta dele, mas sempre com uma proteção aí de um tecido, tá? Para não queimar a pele do animal. Provavelmente, vocês fazendo esse tipo de coisa, vocês já vão ter grande sucesso. Uma das coisas que a pessoa, que o animal também tem numa hipotermia mais severa e tudo mais, é uma queda do açúcar do corpo, né? Da glicemia do corpo. Por quê? Porque ele está gastando, lembra que eu falei? O tremor faz com que ele gaste energia. E essa queda de açúcar pode trazer outros problemas para esse animal. Então, lembra que eu falei logo no comecinho do mel, do caro? Você pode pegar um pouco desse mel, desse caro, passar, se ele estiver inconsciente, você passa na gengiva dele. Se ele estiver consciente, você pode pôr na língua do animal, tá? Para que ele realmente engula, na tentativa de aumentar a glicemia, aumentar o açúcar no sangue desse animal e recuperar melhor esse animal, tá? O caro, o mel, gente, é muito, muito interessante, até para pessoas também, né? Se tiver um bebê com uma hipoglicemia, né? Tiver uma pessoa passando muito mal, que a glicemia tá ali muito baixa, tenham em mãos o mel ou o caro. É tão simples, tão fácil, não precisa estar numa geladeira nem nada. Coloca isso na gengiva, esfrega na gengiva dessa pessoa, ou coloca na boca dessa pessoa, desse bebê, lógico, com ele consciente, tá? Não inconsciente, não desmaiado, que isso vai ajudar e muito, tá bom? Então, tenham isso em mãos, tá? Uma outra coisa bem interessante, até para o pessoal que está fazendo os resgates também. Andressa, eu não consegui ainda chegar numa área seca, eu estou fazendo vários resgates, estou no meio de um barco, peguei um animal, ele está muito ruim, está com uma hipotermia muito severa, eu não tenho toalha, eu não tenho cobertor, eu não tenho uma garrafa quente, eu não tenho um secador. O que eu posso fazer? Abre a sua roupa, você está com um casaco? Abre a sua roupa, coloca o animal dentro da sua roupa, perto da sua pele, fecha, lógico, deixa ele respirando, fecha, mas deixa ele em contato com o seu corpo, porque o seu corpo vai ajudar no aquecimento, isso também para crianças, para bebês, tá? O seu corpo vai ajudar você a manter um pouco mais aquecido esse ser, né? Então, façam esse tipo de movimento, tá? São coisas que são simples de fazer e que dão grandes resultados, tá bom? Colocar, logicamente, depois que chegar esse animal num local seco, num local aquecido, né? Se vocês tiverem ambientes que estão mais quentes, que batam sol, que tenham menos vento e tudo mais, é muito importante, né? Até que ele se recupere 100%. E aí, ele se recuperando, normal, vida que segue, porque normalmente depois de uma hipotermia que o animal se recupera, dificilmente ficam grandes sequelas, grandes lesões, a não ser que ele tenha ficado muito tempo inconsciente, alguma coisa nesse sentido, mas se não, ele vai se recuperar de forma boa e saudável, tá bom? É isso, pessoal, espero ter ajudado vocês com os vídeos de hoje, espero realmente ajudar da maneira que eu posso aqui à distância, nos resgates de animais, de pessoas, né? Então fica aqui a minha videoaula, uma vídeo longa, como eu já deixei claro, mas muito importante, com certeza, para todos, tá bom? Obrigada para quem ficou até aqui comigo, um grande beijo, espero que todos fiquem bem e que a gente ouça boas notícias em breve do Rio Grande do Sul. Tchau, tchau!